subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Rascunho da EBD. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6, lição da classe dos adultos. E estamos estudando sobre o livro de Ezequiel, né? A lição está escudada no livro de Ezequiel, que trata da justiça de Deus, né? Nessa lição estaremos exatamente estudando sobre a justiça divina. Quais os elementos, os agentes, aliás, da justiça divina? O que Deus fez e o que Ele pode fazer em detrimento das verdades e da sua justiça. Esses e outros temas estaremos aqui agora, no canal Rascunho da EBD, estaremos aprendendo agora, ok? No capítulo 18 do Salmo, verso 26, que está aqui no texto áureo, diz-nos assim: como o puro te mostrará puro, e como o perverso te mostrarás indomável. A leitura proposta está em Ezequiel capítulo 14, a leitura bíblica em classe, Ezequiel 14, versículo de número 12 a 21. Nós vamos ver que o texto ele nos apresenta umas advertências duras de Deus ao povo, mas agora estava chegando a hora de cumprir, né, todas as advertências que o Senhor Deus tinha proposto aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui em Ezequiel. Ezequiel, seu capítulo de número 5. Vamos ver o que está escrito, né? Então nós vamos trabalhar a questão dos agentes, para começar, dos agentes da justiça divina, né? Deus, dentro da sua soberania, Ele coordena tudo, manda tudo, não é? E temos a convicção que Deus não perdeu o controle de nada, não é? Mesmo que os homens tentam se auto-sabotar, tentar manipular a religião, tentar mexer naquilo que Deus diz para não tocar. Não se preocupe, a justiça de Deus, ela não falha, ok? Não falha, jamais falhou ou jamais falhará, certo? E a Bíblia diz que tudo que o homem planta, isso também ceifará, ok? Quando vamos ver aqui no capítulo 5, verso 17 do livro de Ezequiel, capítulo 5, verso 17, nos diz assim: enviarei sobre vós a fome, a besta selvagem, e te deixarão sem filhos, e a peste e o sangue passarão sobre ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor Jeová, assim o determinei. Pronto. Isso aqui são os elementos, os agentes da justiça divina, não é? Então nós vamos estar estudando sobre essa questão. No texto bíblico em classe, né, está escrito assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que tivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó,
pela sua justiça livrarei apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias e elas assolaram, que fica assolada, ninguém passa por ela sem por causa das feras. Ainda que as 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filhos nem filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se trouxer espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra que eu arrancar dela o homem e animais. Ainda que 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor, que nem os filhos e filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Se eu enviar a peste sobre tal terra e derramasse o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar pelos homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filhos nem filha livraria, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais eu enviarei os meus 4 maus juízos. Meus 4 maus juízos. Quais os juízos? Estão pautados do jeito que eu li lá no capítulo 5. No versículo 21, está tudo certinho, tudo é um sobre o outro. Veja o que diz. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a saber, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e mulher. Essas são as questões que Deus estabeleceu aqui, colocou aqui. Esses 5 agentes da ação divina estão listados e são idênticos, que estão expostos no capítulo 5, verso 17, que eu já fiz a leitura aqui. Fome, que é Rabi, animais selvagens, Hayara, espada, Hereb, praga, Deber, e derramamento de sangue, Edem, embora as últimas estejam aí combinadas dentro do contexto geral, ok? Então vamos para a nossa aula propriamente dita, Essa espada, fome, animais selvagens, que está escrito aqui no texto alimárias, espada, que sempre está ligada à guerra, pragas e derramamento de sangue, Vejamos sobre essa questão de como Deus ele age dentro da sua justiça. Deus não é injusto. No capítulo 3, no capítulo 14, versículo 13, Deus dá o primeiro oráculo. Ele diz assim: Filho do homem, quando uma terra peca contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o seu sustento do pão, e haverei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Aí é o primeiro oráculo de Deus, Dentro desse contexto, nós vamos estar trabalhando como Deus agiu, Como Deus falou e como Deus cumpriu com tudo aquilo que Ele determinou. Antes mesmo de falar esses discursos proféticos, nós vamos começar a ver Deus falando com o povo, desde de Jeremias, E também passa por Ezequiel e chega até Amós. Amós capítulo 3, verso 7, Amós capítulo 5, Então, vamos ver que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa. Deus não é injusto, então nem mesmo Ele não deixa de avisar, Ele faz um prévio aviso, conforme está escrito em Amós capítulo 3, versículo de número 7. O Deus Jeová, o Deus de Israel, Ele procede dessa mesma forma, oferecendo a oportunidade de arrependimento. Aí vejamos
Jeremias capítulo 3, versículo 14. Jeremias capítulo 38, versículo número 17 e 18. Né? Amós capítulo 5, versículo 1 a 4, e versículo 14 e versículo 15. Então, o padrão divino, o perdão divino vem com um arrependimento, quando acontece aí com a cidade de Nínive, por exemplo, em Jonas 3,10, nós vamos ver, mas o tempo dessa oportunidade já é inspirado para Jerusalém. Deus já tinha dado, já tinha falado com eles, entendeu? Então o tempo já tinha expirado, já tinha passado, e eles não obedeceram. No texto, a lição é dividida em em tópicos, né? O primeiro tópico é sobre a identificação do juízo divino, né? O segundo tópico, nós vamos ver aqui, é sobre a petição que Deus não atende. Qual a petição que Deus não atende? O terceiro tópico é a intercessão de Noé, Daniel e Ló, né? Então o comentarista ele foi muito abrangente, pastor Ezequiel Soares está de parabéns, usando sim a exegese muito enquadrada, muito correta do capítulo do livro de Ezequiel. Então vejamos que no livro aqui de Ezequiel, a justiça de Deus ela está totalmente intrínseca, né, dentro da sua justiça, dentro da palavra que Deus falou, a palavra que Deus tratou, trabalhou. Então Ezequiel registra pelo menos aqui 3 vezes uma comitiva de ancião, né? Os anjos, ou seja, ele chama de ancião de Israel, no capítulo 14, versículo 1, e no capítulo 20, versículo 1. Aí é identificado também como ancião de Judá, no capítulo 8, versículo 1. Foi consultar o profeta. Isso aí foi consultar o profeta justamente quando eles estavam ainda sentados diante de Ezequiel, e vieram da parte de Javé os discursos registrados nesse capítulo aqui. Então, algo como de repente, veio do céu. Enfim, são frases assim. Então, se a profecia veio nesse contexto, na reunião, é possível que o objetivo dessa consulta tenha sido aí a busca de um oráculo por parte de Deus, por parte de Javé. Mas tudo indica que o discurso da primeira parte do presente texto, lá no capítulo 14, versículo 1 a 11, seja uma repreensão aos anciões de Israel. E nós vamos ver isso no capítulo 14, confirmando o versículo 3. Na primeira e na última consulta, a menção de datas do evento, ou seja, o 6º ano, quando estava no ano 592, no capítulo 8, versículo 1, é uma referência do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. 14 meses depois, a visão inaugural, ela surge no capítulo 1, versículo de 1 a 3 de Ezequiel. A última ocorreu no 7º ano, que está pautado no capítulo 20, versículo de número 1. Então, Daniel Bloch, que é o comentarista na sua página, na sua obra, na página 565, ele faz esse comentário. Ele diz que equivale a 14 meses depois da visão do capítulo 8, de 1 a 3, é o dia 14 de agosto de 951 a.C., dia 14 de agosto de 591 a.C., mas não se tem aí a data entregue da entrega pelo oráculo na tela, ou seja, dentro do contexto todo da tela dessa profecia, nem foi por meio de uma visão, mas da tradição, da tradicional chancela aí de autoridade espiritual, muito comum nos dias, naquele tempo em Israel. Então, veio a minha palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 2, depois da repreensão dos falsos profetas, o discurso é dirigido aos anciões de Israel. O enfoque presente do estudo é a justiça de Deus, o assunto da segunda parte aí, que vai do capítulo 14, versículo 12 a 23, que é o texto, a leitura bíblica em classe aqui, proposta pelo comentarista, Foi a parte escolhida aqui para o enfoque dessa tratativa, Então, o discurso sobre o juízo divino, por exemplo, nessa sessão, ela apresenta uma grande parte, uma parte genérica, entre outras específicas. A primeira parte desse oráculo é hipotético.
né? A hipótese, né? Porque ele começa assim, se fizer isso, versículo 12, olha lá, né? Então nós vamos ver que isso é hipotético. No capítulo 12, do versículo 12 até o 20, só há hipótese, né? E ele fecha embaixo, no versículo 21, né? Já consolidado. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, ou seja, o sustento. Enviarei contra ela fome, eliminarei dela pessoas e animais. No versículo 14 diz assim: mesmo quando estivesse no meio desses três homens, aí aparece aqui Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas sua própria vida, diz o Senhor. Então, ser justo é um dever de quem é salvo. Ser justo é um dever de quem é salvo em Cristo, não é? Nos dias atuais. E vamos entender isso. Então, depois vem o discurso profético, no versículo 12, além de ele trabalha toda a questão das hipóteses, mas é um discurso profético, né? Então, quando vê a luz das Escrituras, tudo isso, né, Amós ele lamenta, porque abundantemente ele usa a expressão sobre a nação e não passa de uma casta de fina, de verniz, como um pálido cosmético, por exemplo. Não havia sinais vitais de vida espiritual na nação, ou seja, o culto deles não era para Deus, mas para eles mesmos. Era um culto humanista. Então isso já vinha acontecendo, mas para eles mesmos era um culto humanista, que jamais eram confrontados a mudar de vida. Então, culto, palavra de Deus, as pessoas têm que mudar de vida. Suas apresentações musicais se tornariam cânticos fúnebres, né? No capítulo 5, verso 23, capítulo 8, verso 3 e 10. Então, o seu santuário seria destinado à ruína. Então, o profeta chora a queda política de Israel, não é? Depois, Amós completa toda essa tempestade, essa forma que se forma lá no horizonte, né? Ele vê que ela vem como um avalanche sobre Israel. Ele tem essa visão, né? E será como um terremoto avassalador e a nação ficará em ruínas. Então ele descreve esses quadros aí da seguinte forma. Primeiro, Amós já descrevia isso, será uma queda completa. Capítulo 5, verso 2, a parte A do texto. Ele ainda proclama, dizendo: a Virgem de Israel caiu. Então a nação, ela está prostrada, né, no pó e na cinza, ou seja, fragorosamente derrotada. Então a palavra hebraica aqui, caiu, indica morte violenta, especialmente morte na batalha. Então Israel cairá por corrupção interna e por ataque externo, não é? Amós proclama aí essa derrota completa nos dias áureos de Jeroboão II, no tempo em que o reino do norte desfrutava paz nas fronteiras e prosperidade, né? Dentro de seus muros. O Arisbe diz que Israel pensava que era uma virgem amada, mas não pensava de ser um cadáver insepulto, né? Ou seja, um cadáver já que não podia mais se sepultar, né? O termo virgem de Israel é usado aqui pela primeira vez, né? E mais tarde Jeremias usa no capítulo 18, no seu verso 13, e no capítulo 31, versículo 40, versículo 4 e versículo 21. Refere-se à castidade de Israel e seu idealismo como nação escolhida, salva pela graça divina para servir como messiânico do Senhor, como povo messiânico do Senhor. Então a queda de uma virgem era uma grande tragédia em Israel. A tragédia de Israel como nação é muito mais lamentável. A verdade nua dos fatos é que Israel se corrompeu com a prostituição da idolatria. Esse era um problema. Então tornou-se adúltera notória ao abandonar o seu marido, ou seja, o marido aqui é representado Yahvé. Por muitas vezes ela foi chamada a voltar-se para o Senhor, né? Mas se recusou, estava ocupado demais para ouvir, porquanto se deitava com seus amantes, ele e seus leitos, né, de concupiscência. Agora, porém, Israel era como uma virgem
caída, um de seus amantes a matou. Então seu marido Yahvé abandonou a cena, entendeu? Ele saiu de cena. Em segundo lugar, será uma queda definitiva. Em primeiro lugar, conforme disse, era uma queda completa. Em segundo lugar, era uma queda definitiva, não é? No terceiro lugar, era uma queda irreversível. Não tinha como reverter isso, não é? Amós capítulo 5, verso 2. Então, em quarto lugar, será uma queda desastrosa. Então podemos observar que já estava a profecia ali, já estava, o que aconteceu foi literalmente um cumprimento do castigo pela desobediência. Ficareis pouco número depois de haver sido uma multidão como a estrela do mar, porquanto não deste ouvido à voz do teu Deus, né? Um exército que perde 9 de cada 10 soldados será aniquilada certamente. Para o povo que deveria ser aí um defender, só resta aí lamentar, não é? O comentarista Bolden, ele vai fazer essa tratativa, ok? Ele aborda assim. Amotiei, por exemplo, ele diz corretamente que Amós pregou um sermão severo sobre o funeral de Israel. Ele já vinha pregando. O Arisbe diz que não poderia haver vitória quando o Senhor o abandonou sua própria sorte. Então as nações de hoje dependem de suas riquezas, de suas exigências, de sua sabedoria política, quando na verdade precisa depender do Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. Não é? Quando vamos ver, há uma profecia sobre o fim das nações, né? E aqui no tópico de número 1, explorando bem aqui, tópico de número 1, diz assim: uma leitura atenta aos profetas, né? Aos profetas, uma leitura atenta aos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as nações de Deus, conforme eu já disse de Amós e outros profetas, Jeremias, enfim, né? Então, o discurso profético, à luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, não é? Nem mesmo sem ter um aviso prévio. Aí Amós já estava tratando isso. O Deus de Yahvé procede desta mesma maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, né? Também já tratamos isso. A primeira parte do oráculo, no capítulo 13, a expressão quando uma terra pecar contra mim, pode ser aplicada em qualquer povo, em qualquer lugar e em qualquer época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, não é? Deus está falando conosco, não é? Está falando poderosamente hoje nos nossos dias. Existem muitas formas de Deus punir um desobediente e castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, a fome, extermínio de seus moradores, né? E até dos animais. Então, trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Inclusive, nós precisamos orar muito, porque com essa nova demanda aí, nesse novo 2023, tende a ser muito complicado, não é? Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? Precisamos buscar a Deus. A descrição dos agentes do juiz divino, como eu já disse, né? E no segundo tópico, nós temos aí a petição que Deus não atende. Encontramos que em Jeremias, Ezequias, duas aí situações hipotéticas, né, de orações intercessórias do justo que Deus não atende. Por exemplo de Moisés, Samuel, de Noé, de Daniel e de Jó, né? Esses exemplos de intercessão pelo pecador, por exemplo, Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos, né, em Sodoma. Então Deus colocou limites, né, estabeleceu regras, né. Moisés e Samuel, dois baluartes aí do Antigo Testamento de Israel, foram atendidos nas petições em favor de povos
nos casos de pecados e rebeliões. Vejamos o capítulo 32 de Êxodo, verso 11 e 14, e Números capítulo 14, verso de número 11, verso de número 19 e 20. Né? Deus perdoou o povo retiradas vezes, ou seja, reiteradas vezes. Né? Então Deus sempre ouvia isso. O castigo inevitável, né? O segundo subtópico diz assim: as repetidas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Então chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Né? As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu no caso de Saul. Né? 1 Samuel 16:1. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo. Deus endureceu sua resposta ao profeta, ele afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seria atendido se orassem em favor de Judá. Então, quando Deus não atende a oração intercessória do justo, a Bíblia ensina que a oração feita pelo justo pode muitos ser efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende mais tais orações intercessórias. Então, o pecado para a morte, por exemplo, na linguagem de João, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva. Não é? Então você se apostata de Deus e depois quer que Deus resolva as suas causas. Né? E o primeiro caso é se arrepender. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Simples assim. Né? Então, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem as intercessões de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Pelo contrário, Deus deu um quantitativo. Se tiver 10, beleza, justo. Né? Então, esse imaginário é um imaginário totalmente falacioso. Né? Então, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias, Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruía Jerusalém com um número maior de justos? Né? Essa era a razão, uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciados pelo profeta. Nesse argumento pode-se aplicar porque Ezequiel afirma que, ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles na justiça seria livrado pela justiça deles, pela sua alma. Né? Então os oráculos estão entre os mais severos, né? E que diz o texto aqui, que todas as vezes que os justos são mencionados, vem acompanhado de chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, aqui estava, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então, ele chancelando. Eu estou dizendo, eu estou falando, eu sou o Senhor Jeová. Se não tiver isso, esquece o resto. Noé e Jó, por que essa referência aqui? Por que Daniel? Aliás, Noé, Daniel e Jó. Há quem surpreenda aí que é o nome de jovens, de 2 grandes antigos patriarcas, mas pergunta se deveria ser invertida. Né? Pois Daniel era um judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. Eles viviam muito tempo antes da formação de Israel, né? Porém, era exemplo de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoravam e serviram ao Deus Javé, ao Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Então, mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. O profeta Daniel, nos últimos tempos, tem surgido questionamento sobre a identidade de Daniel apresentada nesse trio de justos. Né? São 2 argumentos para explicar aqui, para não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia Daniel, que Ezequiel emprega, é Daniel. Não é como Daniel usada no livro de Daniel. O segundo fato é de ser muito jovem para ser contado entre os 2 patriarcas antigos, mas era muito expositor, mas muitos expositores da Bíblia consideram tais argumentos, né,
Tais argumentos o suficiente para não se deve dar importância às demais ortografias, pois a soletrarão variantes nunca foram novidade da antiguidade bíblica, nunca foram. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, então era ministro da corte de Nabucodonosor. Então a reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados de Jerusalém, ok? Então nós podemos observar que tem de forma muito objetiva, muito clara, o que Deus estabeleceu. Então precisamos seguir, né? A tragédia da queda de Israel estava exposta, né? A vigia em que Isaías se representa Jerusalém, ocasionalmente algumas outras cidades, né? As cidades da qual sai, ou seja, é uma frase regular acerca de sair à guerra. Aparentemente neste período o exército da Síria, não como nos tempos antigos, mas por tribos e famílias, por cidades e aldeias, enfim, certo? Né? Apaixonado pelo amor de Jeová, como era isso, né? Por mais trágica que possa ter sido a queda de Israel, além de qualquer ajuda, não é, humana, havia também esperança de que Deus pode fazer algo surgir do nada, não é? Do nada. Outro ponto importante é que o apelo é lançado de forma negativa e positiva. Não busquei a Betel, Gilgal e Berseba. Esses lugares nenhuma ajuda poderia prestar. Não eram capazes de salvar a si mesmo e, por implicação, como poderia salvar os outros? Gilgal provará o fel do exílio, isso está escrito, não é? E Betel torna-se a iniquidade, não é? Que em hebraico Betel é Bet-Even, no caso, né? Em hebraico. E na realidade Oséias chama o lugar de Bet-Even, né? Em Oséias capítulo 4, verso de número 15, e assim sucessivamente. Então, os oráculos de Deus contra as opressões do povo foi a sua justiça que estava ali sendo posta e de forma irrevogável. Que Deus abençoe todo, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em nossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.